Eu sou Marcelo de Salete Souza. Eu nasci na zona leste de São Paulo, em São Bernardo. Passei minha infância em São Mateus e depois Arthur Alvim. No final da década de 80 a gente se mudou para Arthur Alvim. A minha formação foi sempre em escola pública. Primeiro em escolas ali de São Mateus e depois na Escola Municipal de Arthur Alvim, lá em Arthur Alvim, e depois na Escola Técnica Carlos de Campos, lá no Brás, no curso de Design Gráfico. Eu tive muita influência do meu irmão. O meu irmão ele já desenhava, já tinha muito interesse também em histórias em quadrinhos. E ele acabou influenciando o meu interesse nessa área. A gente tinha uma lousa no fundo de casa, lá em São Mateus, que a minha mãe tinha comprado, uma lousa azul, não é? Que a gente desenhava com giz. Eu acabei aprendendo a desenhar e até escrever por essa lousa. E aí, o meu irmão mais velho desenhava bem melhor do que eu, não é? Em um determinado momento, a gente tinha feito um desenho, a minha mãe chegou do trabalho e falou: "Nossa, Marcos, esse desenho seu ficou muito bom." E aí ele falou: "Não, esse aqui não é meu, esse aqui é do Marcelo." Então a gente sempre teve essa vinculação muito forte com desenho e com quadrinhos. Ele trazia muitas coisas e isso acabava me influenciando. A gente lia muito, tinha um pouco de Turma da Mônica, mas foi pouco até. E depois muito de super-herói, Homem-Aranha, Hulk, Quarteto Fantástico. Era muita coisa nessa linha, inicialmente. Quando eu tinha por volta de uns 15 anos, isso por volta de 95, por aí, eu tinha muito interesse em desenho, em quadrinhos e também em ilustração. E aí decidi que iria procurar um curso nessa área. Entrei no curso então técnico do Carlos de Campos. Esse curso ele foi muito importante porque lá fiquei conhecendo outras pessoas que trabalhavam também com arte. Muita gente da área do grafite. Então o Espeto passou por lá, o Honesto, os Gêmeos, e mais o Pato também, né, que é grafiteiro, e vários outros. Eu fui me inteirando então um pouco desse ambiente, vendo muita gente desenhando, né, produzindo algo dentro dessa área, e aos poucos fui conhecendo também outros quadrinistas já que estavam publicando naquela época, né? Era a final das publicações ali da Laerte, do Angeli, que ainda estava ecoando aquele tipo de produção, do Chiclete com Banana e outros. Era o momento também de início das publicações do Lourenço Mutarelli, Michelangelo Prado, Peter Cooper e outros que estavam lançando, né, autores de fora do Brasil. E essa cena acabou me influenciando e eu acabei vendo que ali tinha espaço para produzir histórias em quadrinhos, falando um pouco sobre o meu contexto, sobre a minha realidade, falando um pouco sobre Brasil e São Paulo também. Que até então, grande parte do que eu lia, que eram esses quadrinhos mais comerciais e estrangeiros, eles não dialogavam tanto com a minha realidade. Então, tinha uma distância muito grande de imaginar fazer quadrinhos dentro daquele formato. Não encaixava muito bem. Não foi algo fácil, nem um pouco. Foi algo difícil. Lógico, fiquei muito feliz de entrar no curso e tentei aproveitar bastante do curso ao máximo do que eu podia, mas eu entendia, até pela minha passagem pelo Núcleo de Consciência Negra, que tinha uma formação política muito boa, que era um espaço diferenciado dentro de São Paulo, dentro do que eu conhecia, dentro do meu grupo social. Então, eu lembro até hoje que tinham professores falando sobre o melhor pastel de São Paulo, que ficava no local X, eu não sabia o que era aquilo, né, que estavam falando. E o mais absurdo do que ele falar isso em sala de aula, engraçado, né, hoje, mas era que tinham vários alunos que conheciam qual era o local aqui, em Pinheiros e tal, e para mim não fazia sentido nenhum. Outro professor, que eu acho muito corajoso até dele falar isso, e que fez eu perceber um pouco melhor sobre esses estamentos sociais que a gente tem em São Paulo, que é essa questão de que ele falava que
A vida dele em São Paulo se dava entre a Universidade de São Paulo, não, nem incluía a Universidade de São Paulo, era Pinheiros, Paulista e Vila Madalena. E eu achava aquilo incrível. Eu, como assim, um professor que é bem mais velho do que eu, né, tem aí quase 60 anos, fala que conhece apenas isso de São Paulo, e como assim tem gente que vive somente nesse círculo. E aí eu fui me deparando, tendo contato com uma realidade que era muito diferente do que eu tinha, do que eu vivenciava. Sabendo, de certo modo, o que eu poderia aproveitar desse espaço, mas também não perdendo de foco que é um espaço de exclusão muito forte. A universidade ainda continua sendo um espaço de exclusão para muitos jovens e principalmente jovens periféricos negros. Passei, não é, aqui na ECA, quase em último, mas passei, né? E aí quando eu vim fazer a inscrição não, a matrícula aqui no prédio central da ECA, foi muito engraçado, eu achei irônico, mas eu achei também como símbolo dessa nossa sociedade. Tinha uma fila lá de pessoas para fazer a matrícula, não é? Eu não sei se talvez fosse também porque eu era do curso de artes plásticas, mas eu sei que eu entrei na fila, fui fazer a matrícula, tinha um grupo de pessoas, de jovens, não é? Veteranos, pegando o pessoal que tinha feito a inscrição, brincando, fazendo festa, etc. e tal. Eu entrei, fiz a matrícula e saí sem problema nenhum. Não teve ninguém que foi me abordar falando: "Ô, você entrou, você é bicho também?" Esse tipo de coisa não aconteceu, né? Considero também um outro momento importante, eu fiz muitas bolsas de Bolsa Trabalho na época, aqui na ECA e em outros locais também. E aí teve uma época que eu trabalhei no prédio central, ali na sala de informática. E num dia eu fui lá, né, fiz a entrevista, falaram: legal, beleza, você então começa aqui amanhã, tá bom? Chega aqui amanhã, de manhã, a sala de informática dos alunos abre, sei lá, umas 8 horas, você chega aí para esse período. Beleza. Como eu tenho o costume de, às vezes, infelizmente, chegar antes, eu cheguei lá, acho que uns 5 minutos antes, no prédio central da ECA, subi ali, não é? Aí bati na porta, não tinha ninguém lá na sala de informática, vou aguardar aqui em algum canto. Aí fui na sala onde tinha os computadores mesmo, né? Bati na porta, estava aceso a luz, aí vi que a porta estava aberta, entrei e fiquei lá, aguardando, já que eu ia trabalhar lá. Aí chegou uma funcionária da ECA, né, passou assim, aí tomou um susto: "O que você está fazendo aqui?" Eu vim trabalhar aqui. "Como assim você veio trabalhar aqui?" "Eu estudo aqui, eu sou bolsista, vim trabalhar aqui." "Ah, é? Mesmo?" Tá. Aí ela foi verificar com alguém se era isso mesmo e depois aí me deixou lá, né? Então esse tipo de estranhamento foi algo que eu passei por vários momentos aqui na ECA, desde o momento, ao outro caso também, quando eu tinha alguns dreads, quando eu era mais novo, e aí passava por aqui, aí o pessoal ficava perguntando se eu tinha maconha também. Enfim, essas situações, elas revelam muito sobre o nosso país, né? Revela muito sobre o nosso país, revela muito sobre São Paulo, revela muito também sobre o que é a Universidade de São Paulo. E o que é um curso elitizado como esse, como vários dos cursos que a gente tem aqui. E nesses espaços, muitas vezes tem um estranhamento pelo modo como você é, pela sua cor ou por certas características sociais. Isso são marcas que você carrega que você não consegue, às vezes, sair disso, não é? Então, é algo que a gente tem que aprender a lidar, tem que aprender a lidar também e tem que aprender a saber quais são os instrumentos que você pode utilizar contra isso. Eu comecei publicando aqui pela ECA. Eu entrei, foi em 2001. Em 2002,
Tinha a Quadreca, eu cheguei a publicar acho que umas 2 histórias na Quadreca, em 2002, 2003, por aí. E publiquei também um livro infantil chamado Duas Casas. Então isso foi importante para mim, porque foi o início de uma carreira profissional. Depois eu comecei a publicar em outras editoras, fazendo ilustração para livros infantis e juvenis, e também publicando histórias em quadrinhos em revistas como a Fronte, aqui de São Paulo, a Grafite, que é de Minas Gerais, a Ragu, de Pernambuco, e outras revistas também fora do país. Então, começar publicando aqui pela Quadreca, para mim foi muito importante, foi um início primordial assim, para ver o que dava certo, o que não dava certo, né, e para continuar nessa área. Depois disso, em 2008, foi quando saiu o primeiro livro, já depois da graduação, não é? Já estava na época do mestrado. Mas, de certo modo, muito do que eu vivenciava aqui, essa relação com a cidade, e muito também da forma do meu desenho, acabou tendo uma influência forte do curso de artes plásticas. Até para desconstruir um modo de lidar com o desenho que muitas vezes, na área de quadrinhos, é muito refém de certas linguagens próximas de super-heróis e tal. Eu queria fazer algo em outra linha. E para desconstruir esse traço foi importante um curso de artes plásticas, para ver outras referências e outras possibilidades de contar histórias também. E tem o Noite Luz, que é de 2008, depois tem o Encruzilhada, que é de 2011. Esses 2 livros são bem urbanos, refletindo mais sobre juventude negra hoje em São Paulo, né, em grandes cidades. E os últimos 2 livros são Cumbi, de 2004. Cumbi significa sol, força, chama também, não é? E é sinônimo de quilombo em alguns locais. E em 2017, no ano passado, o livro Angola Janga, que significa Pequena Angola, ou Mini Angola também, que faz referência ao antigo quilombo de Palmares. Na verdade, na época eles chamavam de Mocambos, não era quilombo. Quilombo é um termo bem mais recente e contemporâneo. Eles foram aprovados agora no PNLD, em novembro, no próximo mês. A gente deve ter um momento em que os professores podem, inclusive, escolher os livros que vão para as escolas, mas ele, tendo essa aprovação, já tem um número mínimo que vai para cada escola no Brasil como um todo. É uma grande felicidade poder participar disso, porque é uma oportunidade de você ter materiais diversos falando da nossa história de diferentes perspectivas para a população negra e não negra também. Tudo isso para você construir uma possibilidade de criar novas identidades. Porque até hoje o que a gente tem, muitas vezes quando a gente fala de sociedade brasileira, é uma pseudo-democracia em que grande parte da população negra, indígena e pobre, de fato, está fora das decisões. Está fora dos cargos de decisão na política, nos cargos de grandes empresas e em postos de decisão. E muitas vezes essa ausência se dá também por uma constante identidade subalterna que as nossas elites produzem sobre esses grupos. Então, como que a gente combate isso? A gente tem que combater isso a partir de ação em diferentes áreas, tanto na política, quanto na arte, quanto na mídia. E, inclusive, no meu caso, eu considero que alterar essa imagem passa também pelo universo das diversas artes. E se a gente não altera essa imagem, a gente não consegue alterar o todo. Um recado? Resumindo tudo numa palavra, resista. Eu acho que é importante. Eu acho que assim, a ECA, assim como a Universidade de São Paulo,
É um espaço de excelência, é um espaço onde você pode ter contato com pesquisas de ponta, com professores importantes, com uma discussão importante. Eu tentei aproveitar isso o máximo que pude. Acho que tive bons professores, tive um bom relacionamento, participei de boas discussões. Do meu modo, acho que consegui, junto com alguns colegas também, mostrar por que eu estava naquele espaço e o que eu iria fazer naquele espaço. E a minha intenção naquele espaço era modificar muito do que existia ali. Então, em termos de você não falar nada sobre cultura negra, indígena, periférica, dentro de um curso de artes plásticas, ou falar muito pouco. Existia sim, mas era algo muito pontual. Então, eu considero realmente que os estudantes negros, indígenas e periféricos que estão na universidade, eles precisam estar atentos a isso e precisam colaborar numa discussão para mover esse currículo, para mover essa forma como a gente pensa na universidade e para fazer com que pessoas de diferente origem, de fato, entrem nesse espaço e vejam esse espaço como seu. E para isso é importante tentar mover as estruturas.